Será que realmente compreendemos o que aconteceu quando um único homem, movido apenas pela fé, enfrentou uma nação inteira mergulhada na idolatria? Será que nos esquecemos da coragem silenciosa daquele que invocou o fogo do céu não para impressionar multidões, mas para reconduzir corações ao verdadeiro Deus? Em uma época dominada por reis tirânicos, onde povos se curvavam diante de ídolos esculpidos, um profeta ergueu-se sozinho, guiado apenas pela obediência ao Deus vivo. Seu nome era Elias, o tesbita, e sua vida atravessou a história como uma espada flamejante, destemida, inquebrantável, sem concessões. E seu testemunho ressoa até hoje com a mesma força avassaladora: somente o Senhor é Deus. Antes de prosseguirmos, vale lembrar que, se essas verdades bíblicas fortalecem sua fé, compartilhá-las faz diferença. O engajamento com essas mensagens ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas que precisam ouvi-la proclamada com convicção. Naquele tempo, Israel havia rompido sua aliança. Sob o governo de Acabe e a influência de Jezabel, o povo abandonou o Senhor para adorar deuses falsos. Altares foram erguidos, profetas de Baal eram honrados, e a adoração ao Deus verdadeiro foi relegada às margens da sociedade. Foi nesse cenário de rebeldia que um único homem deu um passo à frente. Elias, o tesbita, anunciou uma sentença que ecoaria em cada lar de Israel: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, diante de quem estou, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Sem debates, sem negociações, sem campanhas políticas, apenas a palavra do Senhor, clara, inabalável e inevitável. Logo após esse confronto público, algo inesperado aconteceu. O mesmo Deus que havia pronunciado juízo deu a Elias uma ordem pessoal: vai-te daqui, volta para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Longe do palácio e das multidões, o Senhor providenciou de uma forma que nenhum rei poderia controlar. Elias bebia das águas do ribeiro, e corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e à tarde. Enquanto Acabe procurava pelo profeta que havia fechado os céus, Deus alimentava seu servo em um lugar oculto. A Bíblia repete esse padrão inúmeras vezes: quando o poder humano chega ao seu limite, o Senhor age em silêncio. Com o passar do tempo, a seca cumpriu exatamente o que Deus havia anunciado. A água diminuiu, o ribeiro secou, e um dia o Querite não passava de um leito ressecado. Não havia mais o som das águas correndo, mas também não havia sinal de desespero em Elias. Em vez disso, ele aguardou com serenidade. Então, a palavra do Senhor veio até ele. Os recursos haviam acabado, mas a voz de Deus não. A orientação continuou, mesmo quando o suprimento visível desapareceu. Essa palavra o enviou para fora de Israel, até Sarepta, na região de Sidom. À porta da cidade, encontrou uma viúva recolhendo gravetos. Sua situação era desesperadora. Ela disse a Elias: tenho apenas um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Estamos ajuntando os gravetos para preparar uma última refeição e depois morrer. O que ela não sabia era que Deus já a havia escolhido para sustentar seu profeta. Diante de seu medo e escassez, Elias fez um apelo direto à confiança: não temas. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Ela obedeceu, e o milagre começou. Dia após dia, ela pegava a farinha da panela, e sempre havia mais. Dia após dia, ela derramava azeite da botija, e o recipiente nunca se esvaziava. Não houve espetáculo, nem alarde, apenas a prova constante, diária, de que a palavra do Senhor permanece firme, mesmo na seca, nos lugares ocultos e no canto mais simples da cozinha de uma viúva. E então, sem aviso, a tragédia chegou. Após um período de provisão diária, o filho da viúva adoeceu e morreu. As Escrituras são diretas: não ficou nele fôlego de vida. A mesma casa que havia testemunhado milagres silenciosos agora ecoava com o pranto. A viúva voltou-se para Elias com angústia e confusão, suas palavras revelando a profundidade de sua dor. Sua reação foi honesta, humana, um lamento cru diante da presença de um Deus santo em meio ao seu sofrimento. Elias não discutiu com ela nem ofereceu respostas prontas. Em vez disso, tomou o menino nos braços, levou-o para o quarto onde estava hospedado e o deitou em sua própria cama. Então,
clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. Era uma intercessão, um pedido sincero dirigido ao único que dá a vida e pode restaurá-la. Elias se estendeu sobre o corpo da criança e suplicou a Deus, colocando a situação desesperadora diante daquele que podia revertê-la. O texto então relata com calma certeza: o Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele reviveu. Onde não havia mais fôlego, a respiração retornou. Elias desceu do quarto e entregou o menino de volta à sua mãe. Diante do filho vivo, a viúva fez uma confissão de fé: agora sei que és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O milagre confirmou que a palavra de Deus é confiável, mesmo no vale da morte. 3 anos se passaram. A seca persistia, e a terra rachava sob o juízo divino. Ainda assim, Acabe se recusava a reconhecer sua idolatria. Quando finalmente encontrou Elias novamente, chamou-o de perturbador de Israel, transferindo a culpa em vez de se arrepender. Elias, porém, exigiu uma decisão. No Monte Carmelo, confrontou o povo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Lealdade dividida, ele insistiu: não é lealdade alguma. Um teste foi proposto: 2 altares, 2 novilhos, 2 grupos invocando seus deuses, com uma única pergunta no centro: quem é Deus? Os profetas de Baal clamaram, dançaram e até se feriram, do amanhecer ao entardecer. Mas o texto repete a mesma conclusão: não houve voz, ninguém respondeu. Enquanto Baal permanecia em silêncio, Elias reconstruiu calmamente o altar do Senhor com 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, arrumou a lenha, cortou o novilho, cavou uma vala e ordenou que 3 vezes derramassem água sobre a oferta, até que tudo estivesse encharcado e a vala transbordasse. A impossibilidade humana foi colocada em evidência, para que ninguém duvidasse do que aconteceria em seguida. Na hora do sacrifício da tarde, Elias fez uma oração simples e objetiva: que o Senhor respondesse, para que o povo soubesse que Ele é o único Deus e que estava voltando seus corações para si. Então, o fogo do Senhor caiu e consumiu não apenas o holocausto, mas também a lenha, as pedras, a terra e até a água da vala. Diante daquela prova incontestável, o povo prostrou-se e clamou: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! A verdade que antes era questionada em seus corações tornou-se inegável no monte. Quando a notícia do Carmelo chegou ao palácio, Jezabel não se intimidou, ameaçou. Ao saber que os profetas de Baal haviam sido mortos, enviou uma mensagem direta a Elias: assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Era uma promessa de morte, com prazo definido, vinda de uma rainha que não conhecia limites. Evoca um dos momentos mais emblemáticos da história de Israel. Assim como Moisés dividir o Mar Vermelho, agora Elias, com o mesmo manto que simbolizava sua autoridade profética, fende as águas do Jordão. O gesto não era apenas um sinal de poder, mas uma confirmação de que a mesma mão que guiara o povo no passado ainda operava no presente. O rio, que por séculos marcará a fronteira entre a peregrinação e a promessa, agora se abria não para uma multidão, mas para 2 homens, um no fim de sua jornada terrena, outro no limiar de uma nova missão. Do outro lado, Elias não se apressa. Há algo de deliberado em cada passo, como se cada momento fosse uma lição a ser gravada na memória de Eliseu. Por 3 vezes, o profeta mais velho repete o convite: fica aqui, porque o Senhor me enviou primeiro a Betel, depois a Jericó, por fim ao Jordão. E por 3 vezes, Eliseu responde com a mesma determinação: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. Não é teimosia, mas lealdade. Eliseu compreende que aquele não é um dia comum, é o dia em que o céu se abrirá para um homem, e ele não quer perder um único instante. Sua presença ali é um ato de fé, não na partida de Elias, mas na continuidade do chamado que Deus lhe dera. Os 50 filhos dos profetas, que observam de longe, representam uma geração que viu os milagres, ouviu os oráculos, mas ainda não compreendia plenamente o que estava prestes a acontecer. Quando se aproximam de Eliseu em Betel e Jericó, suas perguntas são quase tímidas: sabes que hoje o Senhor tomará o teu senhor? Eliseu responde com uma simplicidade que silencia qualquer especulação: sim, eu o sei, calai-vos.
Não há espaço para lamentos ou debates. A realidade é clara, e o momento exige reverência, não palavras. Quando chegam à margem oriental do Jordão, Elias não hesita. Toma o manto, dobra-o e golpeia as águas com a mesma naturalidade com que um lavrador maneja o arado. O rio se divide, e os dois atravessam em terra seca. Ali, no silêncio entre as margens, Elias faz a Eliseu uma pergunta que carrega o peso de uma herança: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Não é uma oferta casual, mas um teste. Eliseu poderia pedir riqueza, poder, longevidade, mas ele escolhe o que é essencial. Peço-te que haja sobre mim porção dobrada do teu espírito. Não é uma exigência, mas um reconhecimento de sua própria insuficiência. Ele não pede ser igual a Elias, mas receber o suficiente para continuar a obra que Deus iniciará. Elias responde com uma condição: pediste uma coisa difícil, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não me vires, não se fará. A promessa é clara, a porção dobrada não é um direito, mas um dom concedido àqueles que perseveram até o fim. Eliseu não desvia os olhos. Enquanto caminham, de repente, um carro de fogo e cavalos de fogo os separam, e Elias sobe ao céu num redemoinho. Eliseu vê tudo. O manto de Elias cai, e ele o toma, não como um troféu, mas como um sinal. Rasga suas próprias vestes em dois, gesto de luto, mas também de transição. O que era de Elias agora é seu. De volta à margem ocidental, Eliseu pega o manto e golpeia as águas do Jordão, clamando: onde está o Senhor, Deus de Elias? As águas se dividem novamente. Os 50 filhos dos profetas, que haviam observado tudo de longe, reconhecem: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Não é uma declaração de igualdade, mas de continuidade. O mesmo Deus que agira por meio de Elias agora age por meio de Eliseu. A obra não termina, apenas muda de mãos. E assim, sem alarde, sem despedidas prolongadas, Elias é levado. Não há túmulo, não há luto público, apenas um redemoinho e um manto deixado para trás. Mas a história não termina ali. Anos depois, quando o rei Jorão de Israel enfrenta uma crise, ele enviará mensageiros a Eliseu, chamando de um homem de Deus, cujo pai era Elias. A memória de Elias não se apaga, ela se incorpora à identidade de seu sucessor. E mesmo séculos depois, quando João Batista surge no deserto, vestindo roupas de pelos e um cinto de couro, muitos verão nele o retorno de Elias, não porque o profeta tenha ressuscitado, mas porque o mesmo Espírito que o animar agora prepara o caminho para o Messias. A partida de Elias ensina algo profundo: Deus não precisa de heróis imortais, mas de servos fiéis. Elias não foi poupado do medo, da exaustão ou da solidão, mas foi sustentado pela mão invisível que o alimentou sob o zimbro, falou-lhe no sussurro e o chamou de volta à missão. E quando chegou a hora de partir, não foi em derrota, mas em triunfo, não para um fim, mas para um novo começo, tanto para ele quanto para aqueles que o seguiriam. Testemunho de Elias, que nos lembra que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho nos dias de Moisés e o Jordão nos dias de Josué agora abre as águas para 2 profetas. O mesmo guardião da aliança, que antes dividiu as águas para uma nação inteira, agora as divide para que Elias e Eliseu passem. Do outro lado do rio, Elias se volta para seu discípulo e pergunta: peça-me o que quiseres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Eliseu responde com um pedido que revela tanto humildade quanto visão: peço-te que haja sobre mim porção dobrada do teu espírito. Ele não busca superar Elias, mas usa a linguagem da herança reservada ao primogênito, aquele que recebe a responsabilidade de dar continuidade ao legado do pai. Não é um pedido por poder pessoal, mas pela capacidade de carregar adiante o chamado profético com a mesma autoridade e unção. Elias reconhece a profundidade do pedido. Dura coisa pediste, diz ele, e acrescenta uma condição: se me vires quando for tomado de ti, assim te será feito. A resposta não está em suas mãos, mas nas de Deus. O desfecho dependerá do Senhor. Enquanto caminham e conversam, o momento se aproxima. De repente, um carro de fogo e cavalos de fogo aparecem entre os dois, separando-os no instante exato determinado por Deus. Não há descrição dramática, nem espetáculo desnecessário, apenas ação precisa do Senhor.
Elias é arrebatado num redemoinho para o céu. Não há túmulo, nem corpo deixado para trás. Deus mesmo o leva para casa. Ao testemunhar isso, Eliseu clama: Meu pai, meu pai! Carro de Israel e seus cavaleiros! Nesse grito, ele reconhece em Elias a verdadeira defesa de Israel, não os exércitos ou as muralhas, mas o profeta que falava a palavra do Senhor. Em seguida, rasga suas vestes em sinal de luto, um gesto que expressa dor, mas também respeito. Então, percebe que o manto de Elias caiu ao chão. O símbolo visível do ofício profético agora está em suas mãos. Eliseu volta ao Jordão e se coloca no mesmo lugar onde ele e Elias haviam atravessado. Toma o manto, bate nas águas e clama: Onde está o Senhor, Deus de Elias? É um apelo ao mesmo Deus que agira por meio de seu mestre. As águas se dividem novamente, e Eliseu passa para o outro lado. De longe, os discípulos dos profetas o observam e declaram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Eles não precisam de explicações, a unção é evidente. Vêm ao seu encontro e se prostram diante dele, reconhecendo que Deus confirmou seu chamado. No entanto, mesmo diante dessa clareza, a comunidade profética ainda hesita em aceitar a maneira como Deus agiu. Insistem com Eliseu: talvez o Espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado em algum monte ou vale. Eliseu os adverte a não irem, mas eles insistem até que ele cede. Por 3 dias, procuram em vão. Quando retornam, Eliseu apenas diz: Não vos disse eu que não fosseis. A lição é sutil, mas necessária. O povo de Deus precisa aprender a confiar em seus caminhos, mesmo quando eles ultrapassam o entendimento humano. Logo depois, os homens de Jericó trazem a Eliseu uma preocupação prática. A cidade era bem localizada, mas a água era má e a terra, infrutífera. Eliseu pede uma vasilha nova com sal, vai até a fonte e lança o sal nela. Então declara: Assim diz o Senhor, sararei estas águas, daqui por diante não causarão morte nem esterilidade. O escritor acrescenta: E as águas foram saradas até ao dia de hoje. O poder não estava no sal, mas na palavra do Senhor proclamada por seu servo. Um novo profeta estava em Israel, mas o mesmo Deus fiel continuava agindo. Enquanto Eliseu seguia para Betel, um grupo de jovens saiu da cidade e começou a zombar dele: Sobe, calvo! Sobe, calvo! Em uma cidade marcada pela idolatria, aquelas palavras não eram apenas brincadeira de mau gosto. Eram um ataque ao ofício profético e, por consequência, ao próprio Deus. Eliseu se volta, olha para eles e pronuncia uma maldição em nome do Senhor. Imediatamente, 2 ursas saem do bosque e despedaçam 42 daqueles jovens. O texto apresenta isso como um ato solene de juízo divino, um lembrete severo de que desprezar a palavra de Deus traz consequências reais. Depois disso, Eliseu simplesmente segue adiante. Vai ao Monte Carmelo e depois retorna a Samaria. Não há celebração, nem exibição. Apenas o avanço silencioso e constante de um profeta que dá continuidade à obra iniciada antes dele. Ao olhar para a vida de Elias, desde sua primeira declaração a Acabe: Não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra, até sua ascensão no redemoinho, um padrão claro se revela: ele falou apenas o que o Senhor ordenou, nada mais, nada menos. Não especulou, não buscou aplausos, mas entregou a palavra de Deus em uma época corrupta. Sua coragem no Carmelo não vinha de sua própria força, mas da confiança no Deus que responde com fogo e com verdade. Nos momentos ocultos, Deus o sustentou de maneiras surpreendentes, alimentado por corvos, preservado por uma viúva pobre, fortalecido sob um zimbro quando estava prestes a desistir. Quando Elias desabafou seu desespero e insistiu que estava sozinho, o Senhor o encontrou com um sussurro suave e uma nova comissão. Depois, passou o manto a Eliseu, mostrando que a fidelidade no ministério não termina com uma pessoa. Elias obedeceu, e essa obediência sobreviveu a ele. Para os crentes de hoje, a história de Elias fala diretamente à nossa caminhada de discípulos. Somos chamados a permanecer firmes em nossas convicções, mesmo quando a cultura se inclina para os ídolos. Somos convidados a confiar na provisão de Deus quando os recursos visíveis se esgotam. Aprendemos a ouvir o sussurro de sua presença, não apenas os momentos dramáticos.
Temos liberdade para admitir nossos limites e levar nossa exaustão ao Senhor, sabendo que Ele fortalece os cansados. E, como Elias preparando Eliseu, somos desafiados a investir na próxima geração, transmitindo a fé e a obra. A história de Elias gira em torno de uma verdade central, a fidelidade. A fidelidade de um Deus que não muda, de um servo aprendendo a confiar nele e de um povo chamado a voltar-se para ele. Esse chamado ainda ecoa. Em Cristo, somos convocados a viver com justiça, amor, misericórdia e humildade, tomando a cruz e seguindo-o com devoção indivisa. A vida de Elias aponta para aquele cuja obediência foi perfeita, cuja palavra acalma ventos e ondas e cujo reino jamais será abalado. Elias é um lembrete constante de que o Deus vivo permanece presente, poderoso e fiel. O mesmo Senhor que sustentou Elias na seca, no conflito e no desânimo profundo é o Deus que sustenta seu povo hoje. Assim como falou a Elias no sussurro suave do Horebe, ele continua a nos falar por meio da palavra escrita. E assim como levou Elias para casa em seu tempo e à sua maneira, ele conduz seus servos com cuidado infalível, desde o primeiro passo da fé até o último suspiro. O Deus de Elias é o nosso Deus. Seu caráter não mudou. Que possamos, como Elias, ouvir sua voz, confiar em sua provisão e andar em obediência, sabendo que ele é fiel para completar a obra que começou em nós. E que, como Eliseu, possamos receber o manto da responsabilidade com humildade, prontos para dar continuidade ao chamado que nos foi confiado. Que assim seja. Amém. A vida de Elias é um testemunho poderoso de coragem diante da idolatria, de fé inabalável em suas promessas, de honestidade mesmo em momentos de fraqueza e de como o Senhor o sustentou em cada provação. Que possamos aprender com ele a confiar plenamente em Ti, especialmente nas estações de escassez, quando os recursos se esgotam e as respostas parecem tardar. Ensina-nos a discernir Tua voz suave nos momentos de temor, quando o coração está inquieto e as forças falham. Guia-nos a andar em Teus caminhos com humildade e firmeza, dependendo inteiramente de Tua direção fiel. Molda-nos como servos que vivem com integridade, servem com sabedoria e refletem Tua verdade em um mundo que tanto necessita de Tua luz. Consagramos a Ti nossa vida, Tua palavra, Tua vontade e Teus caminhos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se este estudo sobre Elias fortaleceu sua fé ou trouxe maior clareza às Escrituras, agradecemos por dedicar este tempo ao aprofundamento na Palavra de Deus. Convido você a se inscrever no canal para continuar caminhando conosco através da Bíblia. Se esta mensagem abençoou seu coração, deixe um like e, se possível, comente com o número 77, assim, ajudaremos mais pessoas a encontrar este ensino e a se alimentar da verdade divina com reverência, profundidade e esperança em Cristo. Seu envolvimento faz diferença na vida de outros que também buscam conhecer mais do Senhor.